Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o Pod Parts, episódio número 12. Para quem não me conhece, eu sou o Orly Tafner, eu sou o gerente de marketing e serviços da Packard Parts do Brasil. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e nessa edição especial, que tem muita gente boa participando junto conosco, né? Quero agradecer aqui a presença dos nossos amigos, o Fred e o Altair, nossos gerentes regionais da Packard Parts, o Valdir, o Ângelo, e o Weber e o Ângelo, né, das concessionárias Barigui, da Via Trucks e da Nissei, né, que estão aqui nos prestigiando, estão aqui junto conosco hoje para esse painel de debates, painel de informações, para que você que está nos assistindo, para que você que nos segue, né, que se inscreveu já no nosso canal do YouTube, que nos segue ali também no Spotify, que vê as nossas lives, que vê os nossos podcasts, também possa apreciar e possa contar com essa informação que esse público e esse pessoal extremamente qualificado vai trazer para a gente no dia de hoje, tá? Temos 3 temas, por isso que a gente tem 3 concessionários diferentes. Esses 3 temas vão ser na seguinte ordem, pessoal. A gente vai falar sobre televendas, a importância do televendas para o concessionário, para o cliente. Nós vamos falar de vendedores externos, a importância dessa figura, né, de quem é o vendedor externo e por que ele é importante dentro de uma concessionária e para o seu cliente. E vamos falar também sobre a estrutura de concessionária, né, das soluções ou das ferramentas que o concessionário pode se utilizar para melhorar ainda mais a sua performance e a satisfação dos seus clientes, certo? Bom, antes da gente começar, eu queria passar a palavra para cada um dos nossos amigos participantes aqui, para que se apresentem também e possam dar boas-vindas a todos que nos seguem e estão nos vendo nesse momento. Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Frederico Moraes, Fred, a maioria me conhece. Estou na Packard Parts há 4 anos e 6 meses aproximadamente. Sou gerente regional e já cuidei mais da metade dos dealers que estão aqui dos grupos de concessionários. Então, estou vendo muita carinha aí, conhecida. Obrigado por essa participação aí, Orly. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Altair Ferreira. Estou em Packard Parts já há 2 anos. Não é? Eu sou gerente regional de vendas, cuido da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E também estamos muito motivados para, nessa tarde, compartilhar bastante experiência, aprender bastante com vocês, e temos aqui um time bem seleto que vai trazer muita contribuição para todos nós, tá? Meu nome é Valdir Juravski, né? Sou do Grupo Barigui, gerente de peças do grupo. A gente está aqui hoje para também passar um pouco de informações sobre estrutura, sobre televendas, né? Sobre a estrutura de peças e a necessidade que nós temos, né, de entregar qualidade para o nosso cliente. Boa tarde, eu sou Weber da Via Trucks, gerente corporativo do setor de peças. Hoje eu cuido de 3 unidades, sendo ela Montes Claro, Contagem, que é a nossa matriz, e Governador Valadares, recém-aberta, inaugurada. A minha experiência, eu quero contar e compartilhar um pouco com vocês como é que nós desenvolvemos um trabalho de sucesso. Tem muito ainda para desenvolver, mas a gente já está colhendo alguns frutos, juntamente com o apoio do regional, claro, e a gente gostaria de passar um pouco dessa experiência para vocês. E eu acho que é muito importante a gente fazer essa troca, até mesmo para compartilhar essas informações. Eu acredito que todas as unidades, né, Rede DAF, tem muito assim para trocar informação entre elas e a gente poder fazer um trabalho em equipe, em conjunto, para a gente atender o cliente final, que é o nosso objetivo. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ângelo Reco. Eu sou gerente corporativo de pós-venda do Grupo Nissei. Eu estou na rede aí há um pouco mais de 4 anos. Eu acho que já é meu 4º Acelera, né, Orly? A gente está junto aqui. Eu acho que eu sempre comentei muito com o Fred sabe muito disso, que a nossa maior força é a nossa rede. E eu acho que aqui todos nós vamos poder trocar experiências para a gente poder melhorar cada dia mais o nosso processo e principalmente o principal ponto nosso, que é vender. Então eu acho que vai ser bem bacana esse papo aqui e aproveitem, contribuem, mandem perguntas, que eu acho que é muito importante a participação de vocês também. Legal, gente. Obrigado aí pela presença de vocês, né, pelas primeiras palavras aqui assim. E é importante dizer, pessoal, vocês estão vendo um cenário totalmente diferente ao nosso cenário, né, tradicional, naquela salinha, onde tem as peças no fundo. Aqui a gente está realmente direto e ao vivo do Acelera. Nós estamos em São Paulo, no Vila Brutri, um espaço de evento super bacana aqui,
Temos toda a força de vendas da nossa rede, são mais de 100 pessoas aqui da rede do Brasil inteiro que estão participando junto conosco. Temos fornecedores diversos, são os nossos patrocinadores, estão junto conosco. Porventura, alguns deles já participaram, inclusive, do nosso podcast, do nosso Podparts, né? Mas todos estão aqui com o mesmo propósito, né? De trazer informação, de trazer a união da rede de concessionárias da DAF, né? E principalmente falar sobre a importância do setor de peças, do setor de pós-venda, né? E nada melhor do que especialistas dentro desse negócio para falar e trazer boas práticas para todos nós, né? Falando em boas práticas, vamos começar falando sobre a parte de televendas, né? E a gente tem realmente um especialista, uma concessionária que se destaca muito bem nisso, que é a Via Trucks, o grupo Via Trucks, mas especialmente em Minas Gerais, onde existe um setor extremamente forte, né? Muito bem assessorado e acompanhado e que tem trazido bons resultados para a sua concessionária, né? Então eu vou chamar, ou melhor, eu vou passar a palavra para o nosso amigo aqui, o Weber, né? Para ele falar um pouquinho qual é a função estratégica do televendas, né? No seu modo de ver e o quanto isso está contribuindo hoje para a Via Trucks, né? Hoje a Via Trucks ela é composta por 7 funcionários trabalhando ativamente em prospecção. E hoje o principal fator do telepeça que a gente vem trazendo para dentro de casa é que o telepeça ele tem um potencial fundamental que é suportar o cliente na ponta final. Então ele trabalha com muito objetivo em relação a atender e suportar o cliente para trazer o melhor e a experiência melhor para esse cliente. A gente tem muita oportunidade também no telepeça de reativação e esse contato direto com o dono de empresa, gerentes e tudo mais. Então, através desse contato, a gente consegue ter uma velocidade, até mesmo reduzindo o custo, né? Se a gente pegar, por exemplo, outros setores, a gente vê que o telepeça, em termos de custo, a gente tem um custo menor e com a velocidade maior. Então, a estrutura hoje ela é baseada em cima desses fundamentos, justamente para a gente alcançar uma velocidade em resultado, atendendo a necessidade do cliente em tempo, com o menor tempo possível. E isso a gente vem estendendo para as outras casas, casas no interior, igual a Montes Claro, em GV, por exemplo, que a gente já está estruturando essas casas com vendedores e ampliando esse tipo de trabalho com promotores externos. Então, a gente tem também algumas ferramentas que envolvem essas informações para a gente ser mais assertivo, né? Uma base mais sólida e tudo mais. Então, a gente vem fazendo esse trabalho com muita dedicação, com muito cuidado, para a gente ter bastante assertividade, principalmente envolvendo o crescimento da marca, que a gente sabe que isso aí é um momento muito oportuno que o pós-venda está vivendo e a gente precisa se capacitar para a gente estar preparado com esses crescimentos, né? Isso é só alguns detalhes que a gente vem fazendo, vem construindo e que está gerando muito resultado, tá? Isso também é em conjunto com o nosso regional, claro, né? Alguns objetivos traçados em métricas é imposto de maneira leve e a gente vem comprando essa ideia com muita certeza que isso aí está dando certo e vem dando certo. Só complementando também a resposta aí do Weber, é bem interessante o crescimento que a Via Trucks Minas Gerais, a Via Trucks como um todo, né, um grupo como um todo, cresceu bastante. Mas a Via Trucks Minas Gerais, no último ano, cresceu em vendas mais de 43% na parte de peças multimarcas. E isso vai muito ao encontro do que o Weber comentou, que é mais assertiva ao cliente, verificar quais são os KPIs dentro da Via Trucks que a gente pode alavancar para poder ter mais vendas. Uma coisa interessante, né, Weber, é o BI. O BI que é composto, né, pela Pacaparts, que a gente compartilha com vocês, onde a gente mostra, né, muitas informações com questão de CNPJ de clientes, aonde que está a gama de clientes na região atuante. Se você puder explicar só um pouquinho como que funciona isso daí. Ô Fred, isso aí eu faço questão de explicar. Eu acho que a gente precisa ter uma diretriz, né? Eu acho que toda empresa ela tem que caminhar, mas ela tem que saber para onde que ela quer chegar. E essa questão do BI é de extrema importância. Ela tem uma base de dados muito rica e pouquíssimas empresas eu vejo que fornecem isso. Então, hoje a gente tem, através de share, a gente tem toda a informação daqueles clientes que compraram o caminhão que a gente pode atuar de maneira precisa, prospectando, colocando promotores para
visitá-los, atender com mais precisão, até mesmo saber o nível de peça que a gente pode entrar dentro desses clientes. Isso, é um trabalho conjunto, né? Exatamente. Entre o televendas e a equipe lá de campo, né? O vendedor externo, o promotor de vendas, correto, Herbert? Exatamente. Eu acho que todas essas etapas a gente consegue perceber o quanto que a gente consegue complementar o atendimento final, que é o cliente, né? Então a gente tem bastante informação, a gente consegue entender qual que é o histórico desse cliente, o tipo de caminhão que ele tem, para a gente atuar de maneira mais precisa com peças, juntamente com regional e promoções. Eu acho que é uma ferramenta que quem não estiver utilizando, eu aconselho assim, a investir em nível de conhecimento, que ela vai trazer muita informação e a gente vem colhendo os frutos com relação a isso aí. E o crescimento está sendo assim, aplausível e com isso a gente está colhendo, investindo, colocando mais funcionário, capacitando. Então isso aí está sendo muito bom para a empresa, né, para a Via Trucks. Você falou a palavra-chave, né? Capacitação, que é justamente o que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está, durante 2 dias aqui, capacitando a nossa força de vendas. Com certeza tem alguns televendas aqui que estão junto conosco, o pessoal de balcão também, né? Vem aqui junto no Acelera, né? Mas lá no teu dia a dia, né? A gente sabe que é muito glamouroso você ser um vendedor externo, você ser um vendedor de caminhão, né? Às vezes tem os melhores salários ou tem as melhores oportunidades. Como é que você faz para a equipe lá de dentro, lá do televendas, estar cada vez mais motivado? Como é que você põe essa turma para realmente correr atrás dos resultados e você faz com que eles se motivem cada vez mais a crescer e a trazer bons resultados? Eu acho que, primeiramente, para você motivar um funcionário, eu acho que ele tem que ter metas claras. O funcionário tem que saber aonde ele pode chegar e qual é o potencial que ele pode entregar. Eu acho que, dentro do script, você definindo metas claras, objetivos claros, dando autonomia para esses vendedores dentro das diretrizes que a empresa deseja, você passa a sensação que esse cara ele faz parte da estratégia. E, de fato, o vendedor ele faz parte da estratégia. Ele tem que sentir a importância que ele é. Juntamente ele consegue transmitir isso aí na ponta final. E não é só isso. A gente tem programas igual o Top Gun, que a gente consegue motivar esses vendedores. Com quê? Com performance, a gente consegue traçar meta dentro da ferramenta que ele consegue visibilizar o que ele pode ganhar dentro da própria ferramenta, que é vamos dizer assim, entre aspas, é uma bonificação que ele tem, um incentivo a mais que é feito pela montadora. Isso incentiva muito. Então, eu acho assim, dentro dessas matrizes, você tem tudo para tornar um funcionário assim, bem motivado e, além disso tudo, capacitação. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode abrir mão. O desenvolvimento pessoal, entender que aquele cara ele tem um futuro dentro da empresa, promover, premiá-los, dar feedback. Eu acho que dentro dessas linhas a gente tem um funcionário completo, né? Esse cara ele pode entregar muito mais além do que ele acha que ele pode entregar, né? São informações do meu dia a dia, é o que eu pratico, mas eu acho que todo mundo aí comunga junto, né? Que eu acho que todos nós fazemos isso porque a gente quer extrair o máximo deles. E legal você falar, já também, né? Falando bastante, né, Orly? Mas legal você falar da Top Gun, porque a gente está fazendo agora um projeto, né, Weber, para os próximos meses, junto com os vendedores balcão, vendedores de telepeças aí da Via Trucks Minas, que vou também fazer com as outras casas, motivar na questão de campanhas. Vou dar um exemplo. Esse mês vamos fazer uma campanha de embreagens dentro da Via Trucks Minas Gerais. A gente coloca uma meta, se atingir essa meta, vai ganhar esse TRP Coins para poder trocar para produtos, para TVs, geladeiras e assim. Experiências, né? Experiências. Né? Então, meio legal isso que você comentou. E só para colocar um detalhe, eu acho que a própria montadora ela não suporta, né, juntamente com o que você está falando, em nível de premiação, é o desenvolvimento dele, que é o DAFC Academy e os 60 minutos. Né? Isso aí é muito importante eu frisar. E, além disso tudo, essa estrutura aqui, o tanto de riqueza de informação que a gente teve em 2 dias. Então, isso, eu faço questão de fazer o rodízio com o time, cada um vem uma vez, para participar e a gente poder colher o máximo. E, ressaltando as promoções, Fred, eu acho que isso aí é muito importante. Né? É importante o quanto que isso aí nos entrega com relação a retorno. Né? Legal, eu acho que a gente tem aqui a gente pode até fazer uma linha
de raciocínio aqui, né? Porque a gente tem o conhecimento como a base para tudo, né? Quanto mais conhecimento você tiver, seja do seu cliente, seja do seu negócio, seja seu, técnico, né? De você saber o que você está vendendo, né? Segundo passo é, você conhece, você tem a ferramenta para fazer, né? A gestão do seu negócio, para você poder chegar mais rápido no seu cliente, né? Terceiro passo, você tem um objetivo que é o que eu quero com aquele cliente, né? O que eu quero naquele mercado, naquele negócio. E o quinto é, como é que eu sou motivado a isso, né? O que eu ganho com isso, né? Então, eu acho que assim, quando a gente trabalha com todo esse ciclo, a gente consegue abraçar mais, não só o vendedor de balcão ou televendas, mas também o próprio vendedor externo, que hoje é uma figura muito importante dentro da rede, porque como o Weber falou, e aí eu até peço para o Valdir complementar, né, ele é um promotor de vendas, é a pessoa que hoje ele faz um trabalho extremamente importante, que é o olho no olho com o cliente, né? Conhecer o cliente pelo nome, conhecer o time que o cliente gosta, conhecer a família do cliente, estar mais próximo, né? Quanto mais próximo, eu tenho certeza que a relação melhora e o resultado vem. Certo, Valdir? Você pode falar um pouquinho? Ângelo, quer complementar? Por favor. Vendedor externo aqui, a gente tem um trabalho bem legal. Eu acho que o Fred acompanhou algumas visitas que a gente fez, acompanhou a implementação que a gente fez lá do vendedor externo, já está rodando lá na Nicei, eu acho que isso é interessante. E assim, o vendedor externo, a gente fala muito hoje de conectividade, de velocidade, e o televendas é muito isso, é muito rápido, é muito na hora. E já o vendedor o vendedor externo, ele vem para fazer aquilo que o Flávio falou ontem, que é aquele acolhimento, aquele atendimento personalizado com o cliente, e um acaba completando o outro. Eu vejo assim que a questão do vendedor externo, ele tem um elo gigantesco entre a concessionária e o cliente. E também pegando um pouco de um gancho da fala do Flávio, para quem que a gente vai vender? É conhecendo ele, é indo lá. Eu tenho algumas, a gente está muito tempo no mercado, acaba a gente criando algumas manias, né? Quando eu vou visitar um cliente, primeira coisa que eu vou lá olhar a frota dele, eu dou uma olhada nos pneus que estão no caminhão. Porque se eu vejo lá uma salada de marcas, marcas mais baratas, eu já sei que esse cliente ele não está procurando qualidade, ele está procurando preço. Então, às vezes, aquele produto que eu vou oferecer para ele naquele momento, eu não vou conseguir entregar da forma que ele precisa. Então, às vezes, a energia que eu gasto com ele é um pouco menor. Eu não deixo de gastar energia com ele, porque uma hora ele pode mudar essa chave dele, mas a energia que eu gasto com ele é um pouco menor com outros clientes que a gente sabe que dão valor à questão do preço, à questão da qualidade, principalmente a questão de qualidade. Porque eu costumo dizer hoje que a gente não tem uma relação entre clientes. Hoje é uma relação de... a gente está fazendo nosso cliente crescer. Então, é relação comercial. Não é só... ganha-ganha. Eles ganham e a gente ganha mais, entendeu? E o vendedor externo, ele tem muito processo nisso. Uma coisa que eu acho assim, muito importante também... não adianta a gente precisa de ferramentas, CRM é muito importante, a gente precisa de um carro, principalmente para o vendedor externo, a gente precisa ter os aparelhos ali necessários para o dia a dia, mas se não tiver uma pessoa bem treinada, conhecimento do produto, acreditando no processo, cara, infelizmente a chance de dar errado é muito grande. Quem dá resultado são pessoas, entendeu? Então, acho que o processo principal é fazer uma captação inteligente, fazer um treinamento muito pontual, para esse rapaz que vai fazer esse atendimento para poder dar o resultado necessário. Porque, gente, a gente inaugurou uma casa nova, recente, lá no Acre, pertinho aqui, gente, dá só 3.000 quilômetros. E aí, a casa é nova, as pessoas, lá tem todos os ferramentais novos, a gente está com enxoval de peça novo, só que se as pessoas que estiverem lá no dia a dia não estiverem motivadas, não estiverem acreditando no processo, a chance de dar resultado é muito pouco, entendeu? Então, assim, o que eu vejo muito hoje tudo passa no sucesso do negócio, seja ele telepeça, seja ele vendedor externo, as pessoas, entendeu? Eu acho que o treinamento que a gente dá para eles. Também não adianta nada eu contratar o melhor cara e eu não dar ferramentas para ele poder dar o resultado, entendeu? E a própria DAF, hoje, a Pacar Parts, ela tem ferramentas que nos ajudam. Ela tem o webshop e o vendedor externo, gente, principalmente para uma função hoje, que a gente precisa, que é o nosso cliente usar o nosso webshop, o vendedor externo é uma figura muito importante nisso. Porque ele vai orientar o nosso cliente. A gente tem o Parts Scan, ele pode orientar o cliente como tirar uma foto,
ver lá, fazer o próprio orçamento, entendeu? Então, muitas das vezes, o web shop ele pode se tornar um novo vendedor para ele, porque ele vai cair venda sem ele estar precisando visitar o cliente lá. Então, assim, eu vejo que é um conjunto de fatores e a gente trabalhando isso vai dar muita visibilidade a isso. Outra coisa, ninguém vende o que não conhece. Então, todo produto que a gente tem que aprender muito mais sobre ele, a gente tem que aprender muito mais sobre a concorrência para tirar as objeções. E o vendedor externo ele é importante nesse caso, entendeu? Então, eu acho que é um complemento com o Telepeças, o vendedor externo. Ele acaba casando. E o vendedor externo, ele traz oportunidades para o Telepeça. Porque ele vai trazer uma relação de frotas multimarcas. O que eu posso fazer uma ação em conjunto para determinado cliente? Eu não preciso esperar uma campanha nacional. Eu posso fazer uma ação definida com o departamento de telepeças para aquele determinado cliente, entendeu? Então, assim, já muito mais assertivo, porque eu conheço o cliente, eu sei o que ele precisa, eu posso eliminar a dor que ele tem, porque geralmente hoje os nossos frotistas, eles querem diminuir a dor deles, e caminhão parado é prejuízo. Então, eu acho que quando a gente consegue antecipar isso, a gente consegue evoluir muito. E o Fred, eu acho que pode contribuir, porque ele fez algumas visitas comigo, né, Fred? Então, você pode contribuir melhor aí nessa fala. Não, só complementando, legal isso que você comentou, Ângelo. A campanha que a gente fez no final do ano passado do ar-condicionado, né, quando a gente estava lá em Manaus. Nós saímos, eu, você e o vendedor externo, lá para Manaus. Quantos? 10, 12 ar-condicionados? Estão instalando ainda, mas eu acho que de 6 visitas a gente vendeu em 5 clientes. Isso aí. A gente só teve um cliente que não ficou. Agora lá... E aí também aquela questão, pegando um gancho um pouco da falha do Flávio ontem. Ontem a gente se identificou muito, né? A gente acreditar no produto, né? Eu tenho um desafio. Toda vez que eu visito um cliente, eu tenho um desafio com ele. Que se ele em 6 meses colocou o ar-condicionado no veículo, ele não gerou valor para ele, ele pode devolver o produto que eu devolvo o dinheiro para ele, entendeu? E a gente já está aí com 8 meses, né, de campanha, até hoje nenhum devolveu. Então, pelo contrário, compraram mais, né? Isso Exato. Então, assim, a mão ao fogo mesmo. É você acreditar no produto. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Quando você consegue acreditar nele... Olha, o Ângelo falou de web shop, falou de vendedor externo, falou de televendas. Gustavo, vamos contratar o Ângelo. Não, gente, eu moro no norte, estou acostumado, eu não aguento frio não, tá? Seja bem-vindo. Não, legal, gente. Bom, o Ângelo falou bastante de desafios aqui também, né? Eu vou aproveitar esse gancho que você falou, né, do desafio do vendedor externo, que não é só do desafio do vendedor externo, é da concessionária em como chegar lá na ponta, né? Vou até aproveitar o gancho aqui e perguntar para o Weber e para o Valdir também. Como é isso lá na ponta? Assim, quais são as principais objeções que vocês têm dos seus clientes e como é que vocês quebram isso? Bom, o cliente hoje vai achar objeção para tudo, né? Se você não for persistente na visita com o cliente, né, ele não vai te receber. Então, você tem que manter contato com ele muito frequente. Hoje, cada concessionário tem uma estrutura diferente pela necessidade do mercado dele. Né? Vamos falar do meu mercado. Eu tenho clientes mais próximos, regiões, né, com mais proximidade, então consigo ter um vendedor externo fazendo as visitas dos clientes próximos e eu tenho televendas que vai atacar o cliente que fica mais longe da casa. Né? E o vendedor externo hoje, ele tem a função de prospectar novos clientes e fidelizar o que a gente já tem. Né? Trabalhando em conjunto com o televendas, com o vendedor de balcão, né, dando o suporte para ele. Porque muitas vezes o vendedor externo ele não consegue fazer o mesmo número de contatos, né, que o televendas consegue ficando na base. Então, a seleção que o vendedor tem que fazer de visitas, ela tem que ser assertiva. Ele já tem que sair com um roteiro pronto, né, otimizando, né, o tempo dele para conseguir atingir o maior número de clientes na semana. Normalmente, como que nós fazemos lá? Ele cria um roteiro na segunda-feira e sai o resto da semana para visitar os clientes. Já pré-definidos, com cliente que já solicita visita às vezes, e clientes que às vezes o vendedor de balcão, o telepeças, tem a necessidade de que se faça uma visita nele. Até para conhecer o estoque que ele tem. Interessante, nas visitas que nós recebemos do Frank, o Frank ele entrava no estoque do cliente com o celular na mão. Para que isso? Né?
para conseguir identificar se a peça que está na prateleira do cliente nós temos para atender. Né? Isso é uma oportunidade gigante que a gente tem. Né? Eu consigo atacar o multimarcas do meu cliente DAF. Né? E eu acho que esse é o objetivo do vendedor externo. Identificar o potencial do nosso cliente, né, para o portfólio que a gente tem. Né? Que é gigante, né? Eu acho que cada vez crescendo mais esse portfólio, e a gente precisa aproveitar isso na ponta. Legal. Quer complementar? O Weber ou o Altair quer complementar antes? Eu gostaria de complementar o que o Valdir falou, né, antes do Weber te falar. Uma coisa que acontece, pessoal, estamos falando sobre vendas, estamos falando sobre o modelo de cada uma função, seja ele vendedor externo, seja interno, seja televendas, mas quando a gente dá uma olhadinha nos dados que existem hoje sobre o que influencia uma pessoa a finalizar uma compra, ou que vai fazer com que ele desista, tá? A fatia maior é o tipo de atenção que eu vou dar a ele. Por incrível que pareça, quando você faz uma pesquisa dessa, o preço ele influencia, mas ele não é o decisor. Hoje a gente pode ver isso através das escolhas que cada um de vocês fazem, ou que nós fazemos quando a gente vai comprar determinado produto. Se você hoje chegar na melhor loja e for comprar o item específico, mas não tiver a atenção que você acha que merece, essa venda ela não vai ser concretizada. O nosso público, seja ele um autônomo, seja ele um motorista, seja ele um grande frutista, eu acho legal porque o Flávio ele trouxe isso muito bem, não é? Sempre estaremos lidando com pessoas. Então, quando a gente olha lá o CNPJ, olhe primeiro o CPF, veja quem é que está ali, faça aquela leitura, se a pessoa está bem, se a pessoa está assim. Por quê? É esse seu tratamento que vai fazer com que essa venda ela seja fechada. Às vezes a gente cria lá uma lista de vendas perdidas, onde o motivo, às vezes a gente pode colocar que foi preço, isso e aquilo, mas pode ser que seja outros fatores. Eu acho que todo esse ponto, né, que nós estamos trazendo, ele é muito importante, porque nós estamos com a melhor equipe que existe hoje, não é? Mas uma coisa que todos nós precisamos, pessoal, é uma coisa chamada resiliência, tá? Até olhando aqui, ó, eu encontrei aqui nas fichas algo que fazia tempo que eu não via, não sei se vocês conseguem ver aqui, um clipper de papel. O clipe de papel ele foi inventado há mais de 100 anos, tem 8 voltas, mas até agora ninguém nunca criou nada que substitui isso. Por quê? Ele é antigo, mas ele é atual. Então é isso que a gente precisa. Não importa quantos anos você tem de experiência de vendas. Hoje, o método que você pode usar hoje, pode ser que no passado não resolveu, amanhã não resolva, mas seja atual e veja qual a melhor ferramenta que você vai estar usando para atender o seu cliente. Mas só abordando aí, antes do nosso amigo Herbert falar, pode ficar à vontade. Só para complementar o que você está falando, é o que você falou, eu acho que é necessário a gente imputar ferramentas justamente para a gente ter informações e dados. A gente usa uma ferramenta lá de CRM, muito voltada para o que você está falando, e ela consegue fazer a medição, né? Qual que é o tipo de venda perdida, se é preço, através dessas informações, marca TRP. Eu acho que é o grande potencial de crescimento nosso. Inclusive, foi falado ontem assim, eu fiquei admirado qual que é a nossa diferença estrutural. A gente sabe que os Estados Unidos está um pouco mais à frente, né? Sendo modesto, mas o nível de vendedores externos lá está muito superior ao nosso. Eu acho que a gente está caminhando para essa evolução, de investir mais em ferramentas, claro, mas em pessoas externas, porque o contato, foi falado isso ontem também, do nosso palestrante, o contato ele tem que ser frequente, a gente tem que entender o que o nosso cliente na ponta lá, ele requer, o que ele está necessitando, qual que é a peça que a gente tem que desenvolver para atender esse cara, porque a gente tem peça de qualidade, se tratando de TRP, a gente tem uma puta de uma marca. Eu acho que em conjunto com o regional, a gente coletando essas informações, através de uma ferramenta bacana que a gente implanta dentro da nossa concessionária, a gente consegue trazer esse nível de informação para vocês e vocês nos dão o retorno para a gente ser mais competitivo com o mercado, porque nós temos peça de qualidade e a gente precisa promover a TRP e a gente vai promover essa marca muito mais além do que ela já está se tornando. Só um complemento do que você falou. Não, legal, ótimo. Ó, a gente tem aqui, de novo, né, falando dos especialistas, né?
o Ângelo lá com a equipe de vendedores externos, especialista nisso, né? Tem muita gente boa, treina, vai para cima, né? Desenvolve, contrata gente nova, né? Para cada vez mais estar atuando numa região que é gigantesca, inclusive, né? Então tem que ter muita gente lá no campo, né? O Weber aqui com a equipe aí dentro de casa, fora os vendedores externos, mas a equipe dentro de casa fazendo um excelente trabalho de captação de leads, né, de captação de informação, de municiamento de informação para que o vendedor também externo possa chegar lá e leve uma oferta, leve uma oportunidade melhor para o seu cliente, né? E vice-versa, o vendedor externo também pode trazer isso, né? Acho que é o trabalho conjunto que que a equipe de vendas externa e interna tem, né? E o Valdir, na verdade, ele tem um depoimento aqui, a Barigui tem um diferencial, na verdade, na parte de infraestrutura mesmo, né? Tem uma estrutura completa, é grande, né? E que com certeza tem as mesmas dificuldades que a Viatrucks, que a Nissei, e todos nós que estamos aqui, né? Que estão nos assistindo também, tem. Né? Conta pra gente um pouquinho, o Valdir, nessa parte, você até brincou, né, do Frank, né? Ele chega com o celular ali assim, né, na tua concessionária, no meio do teu estoque lá, para ver o estoque da concessionária. Conta pra gente como é a estrutura da Barigui, o que é uma estrutura ideal para a Barigui, né, e que pode ser aí uma boa prática para que a própria rede também possa ampliar ou melhorar aquilo que já tem feito de bom. Até reforçando, né, Orly, não existe estrutura ideal para todos os grupos. Né? Eu acho que cada grupo vai formar a sua estrutura e ver se ela funciona ou não. Né? Nós optamos em ter vendedor externo em cada casa do grupo. E hoje a gente tem 6 casas. Né? Nas 6 casas eu tenho um vendedor externo em cada casa. E eu tenho um apoio dentro da casa para esse vendedor externo. Porque muitas vezes o vendedor externo ele não consegue fazer o orçamento, emitir a nota, né, estando lá no cliente. Então, nós temos esse suporte dentro da concessionária e o sistema de remuneração ele é conjunto. Né, e isso facilita bastante até esse apoio mútuo entre o vendedor externo e o balconista. E nós optamos em colocar uma estrutura um pouquinho maior na matriz de telepeças também. Ela é nova ainda, 1 ano e meio atuando, então ainda está em evolução. Tenho 3 pessoas lá. E a gente está migrando para ter um televendas também nas outras casas, né? Para poder atender regionalmente, né, o nosso cliente. E com isso a gente vê evolução. Né? E quando eu falei da visita do vendedor no cliente, é até interessante, né? Porque o vendedor ele cria confiança com o cliente e quando chega final de mês, ele não está vendendo. Ele liga para o cliente e pede ajuda para fechar um pedido e isso acaba acontecendo. Né? A gente presencia isso e é bacana, né? Porque o cliente ele acaba, né, sendo solícito com o vendedor e acaba fechando a venda, às vezes no último dia para atingir uma meta, para ajudar a chegar no objetivo, né, da casa, do vendedor. Isso é bacana. Claro. Isso tem muito a ver com relacionamento. Né? Relacionamento, o relacionamento próximo, né? E o relacionamento próximo, né, até falando de televendas, ele não precisa ser presencial. Eu tenho que manter contato com ele. Eu liguei para ele hoje, ele não precisa da peça. Né, tem a ferramenta CRM que a Viatrucks usa, nós temos também a ferramenta CRM. Eu já deixo agendado um próximo contato, né, porque o cliente mesmo, ele pede isso. Hoje eu não preciso de nada, me liga terça-feira. Eu já coloco na agenda para fazer esse contato na terça-feira com o cliente e ali pode surgir a venda. Tá, quer complementar? Gostaria sim. Quando a gente ouviu falar, não é, o Ângelo, o Herbert e o próprio Valdir e Fred sobre cada uma dessas funções, a função do televendas ela é muito específica porque você conseguir fechar uma venda tete a tete com o cliente do teu lado, você demonstrando o produto, é uma característica. Agora, você conseguir por telefone, tá, colocar ali sentimentos, colocar ali expressões e fechar essa venda, é por isso que cada vendedor, ele fique na melhor habilidade que ele tem. Você pode pegar hoje o melhor vendedor de televendas, colocar ele num carro e ele vai dizer, eu não gosto de rua. Ele não vai fazer, né, ter a mesma efetividade que ele tem no televendas. Né? Isso é perfil. A gente tem que colocar o vendedor com o perfil correto, tanto para o televendas quanto para o balcão ou venda externa. Às vezes até no balcão, um televendas e um balconista tem perfil diferente. Né? Ele não gosta do contato próximo, o negócio dele é telefone.
né, prospecção. Né? E o bacana do Telepeças é você conseguir pegar uma carteira, você tem muito mais tempo e você consegue prospectar muito mais clientes, principalmente numa carteira inativa. Né? A possibilidade que o CRM dá, que o Focus traz, né? A gente fala de ferramentas, né? Então, nós temos o Webshop, nós temos o BI, nós temos o Focus, o próprio dealer, ele pode trazer esse filtro de clientes que pararam de comprar. E aí eu ligar para esse cliente e identificar o porquê que ele parou de comprar comigo. Né? Comprava 100 filtros por mês, porque ele tem uma frota grande e hoje não compra nada. Foi para o mercado paralelo, né? Vendeu os caminhões, algo aconteceu. Verdade. E Valdir, quando a gente escuta, não é? No próprio campo vocês, a gente começa a ver isso na prática, como é assertivo. Você colocou a pessoa certa atrás de um telefone, às vezes ele não sabe o potencial que ele tem. E ele é gratificante quando a gente começa a ver os números chegando, o crescimento. Então, é isso que o Valdir falou, e eu concordo 100% com você. Quando você tem a pessoa certa no local certo, o resultado ele vem, não é? E o papel de nós que somos gestores é estar dando direcionamento, é estar dando incentivo e mostrando que aquela pedra bruta, às vezes, é um carvão, vai se tornar um diamante. Isso é muito bacana e a gente vive isso todo dia com vocês aqui e é muito bacana a gente estar compartilhando um pouco dessa experiência, né? Não, completando aqui o que o Valdir falou, eu acho que eu estou até com medo de falar porque assim vai revelar a minha idade, né? Mas em 2003 eu comecei em peças em 2003 e na nossa época era catálogo. Não sei se o Valdir pegou essa época também, Valdir. E hoje você vendo as ferramentas que a gente tem, CRM, Focus, as ferramentas que a Packard dá. Não estou dizendo que hoje a vida está mais fácil, tá, gente? Hoje a concorrência também é muito maior. Antigamente você contava no dedo a concorrência que você tinha. Hoje está muito mais difícil. Hoje o mercado ele é muito mais rápido do que era naquela época. Mas, assim, hoje você tem ferramentas na palma da mão que você consegue trazer uma solução muito mais rápido. Então, eu lembro muito que na época que a gente começou, a gente decorava códigos de cabeça, né, para ser tudo mais rápido, né? Era tudo ainda aí ia fazer um orçamento, era no bloquinho de notas, entendeu? Então, hoje, praticamente, que nem o próprio Walter disse aí, não tem nem clipes mais, né? Então, você vê como a evolução muda. Então, a tecnologia ela vem para ajudar a gente tem que usar essas ferramentas cada vez mais. O Focus, que é o programa que a Packard Parts traz para a gente, cara, é sensacional. Eu gosto muito de olhar ele, eu gosto muito de ver tanto a nossa evolução, tanto aqueles clientes que estão sendo os principais clientes nossos, e como a gente também tem um CRM, a gente consegue fazer uma associação. E os números são muito parecidos. E aí, quando você coloca todas essas ferramentas na mão de uma pessoa que entende aquilo e a importância daquilo, você transforma em números, você consegue vender. Então, eu acho que hoje, o vendedor ele precisa estar atento a essas tecnologias, atento a essas ferramentas, seja ele externo, seja ele interno, seja ele de balcão, e principalmente a equipe ela tem que estar trabalhando numa engrenagem. E o que o Valdir falou, que tem lá pessoas que ajudam a pessoa que está no campo, isso é sensacional, porque a gente sabe que vendas é competitivo. Às vezes na própria casa nossa a gente acaba sendo mais competitivo. A gente tem por isso, eu acho que o vendedor ele tem esse instinto de querer sempre ser o melhor, ser o maior, ou que tem a maior parte ali da parte de vendas, e quando você consegue essa sintonia, isso é muito importante. Então, assim, a forma de remuneração, que nem você falou, que é uma remuneração em conjunta, então isso ajuda e também motiva a pessoa a trabalhar pelo outro também, porque vai chegar no final e todo mundo vai ser recompensado. E lembre-se, gente, eu sei que o principal foco hoje, a gente está aqui pelo que a gente ganha, o nosso salário, só que nem sempre o salário vai motivar a pessoa. Então, essas campanhas, esses incentivos e essas ações, elas são muito importantes. O clima hoje do trabalho, pessoas boas hoje, gente, falta no mercado. Então, se a gente não tiver um clima organizacional bom, a gente acaba perdendo bons profissionais também e nem sempre só o salário vai segurar. Excelente, Ângelo. Acho que é justamente isso. A gente trabalha com pessoas e para pessoas, né? Então, quanto mais próximo a gente tiver do nosso grupo internamente e principalmente do nosso cliente lá na ponta, mais essa relação de proximidade, essa relação de confiança, ela se reforça, né? Ela se mantém e ela se pereniza, né? Mas também tem a ver muito com comunicação, acima de tudo, né? Não adianta você ter uma oferta e você não ofertar. Não adianta você ter um bom relacionamento com o seu cliente, mas você não fala com ele, né? Ou fala esporadicamente. Então, assim, eu acho que, à medida que a gente tem um bom relacionamento, que a gente tem as estruturas,
tem uma estrutura boa dentro da concessionária, tem equipe, tem ferramenta, a gente tem que comunicar tudo isso. A gente tem que vender o nosso negócio para o mercado, né? Até para o mercado também sentir um pouquinho de medo da gente, falar, pô, os caras estão fazendo alguma coisa lá na ponta, né? Rede social, WhatsApp, né? A equipe de vendas e televendas de peça, o WhatsApp é a principal ferramenta, se comunica entre si, mas também acaba falando muito com o cliente, né? Redes sociais são importantes para que a gente possa fomentar mais vendas, que a gente possa divulgar os nossos produtos, né? Usar estruturas que não são só da Paccar, mas que estão à disposição no mercado e que podem atrair a atenção, reter ou principalmente, né, trazer novos clientes ou novas oportunidades para dentro, né, da rede de concessionárias. Eu sei que vocês três fazem muito bem isso, né? A gente usa a verba cooperada para auxiliar vocês nos programas, a gente faz campanha juntos, né? Queria que vocês trouxessem um pouquinho, né, desse dia a dia de vocês, o que vocês fazem para tentar atrair esse cliente de longe ou para manter esse cliente atual sempre atento àquilo que vocês estão fazendo. Tá? Você falou do WhatsApp, né? Interessante. Hoje a gente não precisa pegar o celular e mandar mensagem uma a uma para cliente, né? A ferramenta de CRM, né, não sei se a da Viatrix faz isso, mas a nossa ferramenta ela possibilita disparar 5.000 WhatsApp por dia, se eu quiser, usando o Promo Store, né, para criar, né, os itens, as peças que eu quero colocar no mercado como promocionais para o cliente e disparar via WhatsApp. Então, se a gente hoje não usar a tecnologia a nosso favor, a gente não vai evoluir. Hoje a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Reforçando até BI, Focus, CRM, Webshop. O Partiscan dentro do Webshop. O Partiscan, né, dentro do Webshop. Então, são ferramentas que elas não podem ficar esquecidas ali, né, para dizer que a gente tem. A gente tem que usar essa ferramenta e incentivar os nossos vendedores a usarem essa ferramenta. É isso que vai fazer impulsionar. O Altair falou em nem sempre é o preço, né, que define uma compra. E realmente, a escassez também faz isso. Se eu tenho a peça e o meu concorrente não tem, eu vou vender essa peça. Aí a gente fala de estrutura de estoque. Estrutura é o quê? É disponibilidade. Eu preciso ter essa peça disponível. Cuidando do estoque, é claro, né, das curvas A, B e C, né, vendo sempre a demanda que eu tenho desses itens e deixando sempre disponíveis. E essa disponibilidade, né, quando a gente coloca, não é só na rede, a disponibilidade também dentro do armazém de Paccar Parts. Não adianta eu criar a demanda e eu não ter o produto dentro de Paccar Parts. Hoje nós temos a facilidade, né, eu posso dizer que eu sou feliz, porque eu recebo a peça em um dia. No máximo no outro dia de manhã. A gente vai melhorar isso, Ângelo, calma. O Ângelo está se coçando lá do outro lado. Eu lembro que a gente fez um treinamento, eu acho que 2 anos atrás, aí o pessoal reclamando que como virou 3 dias semanais, aumentou de 1 para 2 dias a entrega de algumas casas, né? O Baby aqui mostrou a questão do giro. Lá eu não posso pensar muito em giro de estoque, eu tenho que pensar em disponibilidade. Porque um caminhão hoje, a minha casa que recebe a peça mais rápido, ela recebe em média com 12 dias, que é Vilhena, né? Então, pensa, um caminhão chegou, eu tenho que esperar 12 dias para começar a mexer nesse caminhão, às vezes até a entrada do pedido demora muito mais, então pode colocar aí 15 dias, então eu tenho que ter uma disponibilidade muito grande. E aí, uma coisa que a gente usa lá no nosso departamento de peça é o seguinte, disponibilidade vai muito para o que você falou. Como eu tenho disponível, eu consigo melhorar minha margem. Por quê? Porque está ali na hora. Então, a gente não precisa brigar com desconto para segurar o cliente, esperar essa peça chegar. Então, isso ajuda a gente de outras formas, né? Então, a gente consegue aumentar a rentabilidade de uma outra forma que eu não vou ter o giro de estoque, que seria o ideal. Mas o nosso Brasil é continental, gente. O que usa aqui no Paraná, muitas das vezes lá no Norte não vai usar. Lá no pessoal do Nordeste também vai ser diferente. Então, assim, uma coisa que a gente tem muito forte é a rede. E eu acho que a gente pode contar com isso. Por exemplo, o CRM. O CRM, a gente copiou, né, do pessoal da Viatrix, né? O Douglas, eu acho que ele está aqui, a gente fez uma visita lá e ele me mostrou o CRM dele junto com o Fred.
E assim, a gente está pegando as forças que a nossa rede tem. O que eles estão fazendo de bom, a gente fazer também. Porque eu não vejo aqui, eu acho que não tem ninguém que é concorrente, muito pelo contrário. A gente é uma rede de concessionários. E se a minha concessionária do lado está fazendo algo muito bem, por que eu não vou lá e tento implementar aqui também? Entendeu? O que eu sou forte que eu posso ajudar os próximos, entendeu? Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que utilizar muito mais a nossa rede para a gente poder melhorar, não só na estrutura de peça, mas na estrutura de serviço e algumas ações que a gente faz. A gente faz uma ação muito legal lá, que é a Noite do Cliente, que eu acho que todas as casas fazem. Isso aproxima o cliente dentro da casa. Então, trazer o cliente para dentro da casa, isso é muito importante. E, principalmente, vamos trazer a rede de concessionária para dentro da nossa casa. Vamos ver que cada um faz bem lá e a gente consegue juntar. Porque se eu pegar lá, por exemplo, Fred, hoje, as 20 principais peças que a rede vende, você vai ver lá, um item o Valdir vende muito bem, outro item o Douglas vende muito bem, outro item o Walter vende muito bem, outro item... É o Weber, desculpa, Weber. Outro item eu vendo muito bem. Então, por que a gente não junta e vê? Por que o Valdir, esse item tem saída e esse item para mim aqui não tem saída? Entendeu? O que a gente pode trabalhar junto para a gente poder melhorar isso? Eu acho que esse é um grande ponto que a gente fica. E principalmente esses eventos eu acho que serve para isso, para a gente se conectar melhor, a gente conversar melhor e a gente começar a trazer as nossas fortalezas para dentro da casa, entendeu? Eu acho que isso é importante. E complementando isso que você está dizendo, tanto o Valdir, o Weber e você também, Ângelo, falando, essas informações são muito ricas para a gente internamente, que a gente consegue passar tanto para o time de produtos, para o time de marketing e para o time de pricing. O time do Diego, onde a gente verifica, olha, a região tal tem esse tipo de peça que se a gente tiver uma campanha específica, a gente vai poder vender mais e alavancar a venda naquela região. Então, esse combo que todas essas pessoas falaram, faz com que a gente cresça como rede de concessionária e como marca. Ô Fred, só para complementar o que você falou, nós sabemos que nem todo mundo tem uma estrutura para colocar um promotor externo ainda, mas só promovendo a figura, o quanto que ela é importante. Isso que você falou, cada região tem uma demanda, tem um tipo de share normal, claro. É por isso que é importante o promotor ele antecipar esse investimento, justamente para promover a marca, para entender qual que é a demanda naquela geolocalização, usar o BI da própria montadora, né? E a gente tem também BI de CRM, vocês até pegaram como base, onde que a gente consegue medir a temperatura desse cliente, se é um cliente, enfim, quente, frio, a gente consegue ser mais assertivo. Mas é por isso que foi falado aqui, foi frisado, o quanto está sendo importante a figura do promotor, o quanto que isso vai promover a marca TRP e o quanto que a gente vai ter assertividade juntamente com essa demanda, trazendo esse tipo de desenvolvimento de informação para vocês não suportar na ponta final, justamente o cliente no final. Só para complementar. Quando a gente fala do tema, né, que está sendo tratado pelos gestores, pelo Valdir, Weber e o próprio Ângelo, a gente vê uma palavrinha chamada gestão de estoque. É importante quando a gente fala sobre disponibilidade, a gente fala isso, nós precisamos ter, hoje o nosso BI, ele tem uma aba lá chamada MDI, e você consegue ver as suas peças curva A. Por que é preciso você fazer essa leitura? Aquilo que você consome constante, não é? As peças de curva A, exemplo, filtros, lonas de freio, aquilo tem que estar numa gestão à vista. Eu preciso saber hoje como está o meu estoque, como é que está o giro dessas peças, porque isso é o famoso pão quente, né? Não pode faltar, mas eu preciso ficar de olho no meu estoque B. Ele não tem a mesma velocidade, mas é aquela peça que ela vai sair. Mas existe lá um item chamado C, que às vezes ele foi muito bem vendido no A, no B, por algum motivo ele caiu, foi para o C, mas é esse equilíbrio, tá? E hoje o nosso BI ele acaba dando para vocês toda essa visão, ele vai fazer assertividade, por quê? Para imaginar hoje, se nós pegarmos um caminhão DAF daqui para você pegar lá para a minha região, lá para Recife, se no meio da viagem o painel ele apagar, você não sabe a velocidade que você está transitando, você não sabe quanto tem de combustível, o que é que vai acontecer com essa viagem? Ela vai continuar? É o que a gente precisa. Quando você hoje está fazendo um trabalho estratégico, onde você sabe o que tem em estoque, a primeira coisa que eu faço se eu hoje não tenho, por exemplo, um item, eu não vou visitar aquele cliente que vai querer aquele item. Mas essa é a questão estratégica. O sniper ele pega a sua única bala e ele consegue ser assertivo, não é? E usando o exemplo que a gente usou do futebol, não adianta colocar a culpa que o cara é o craque, se destacou, não. O seu maior inimigo pode ser você mesmo.
Quer complementar, Valdir? Vamos complementar aqui o que o Walter falou, né? Pegar um item que eu tenho promocional, por que eu vou oferecer outra coisa, né? Mas a gente tem que ter o produto de entrada no cliente, né? Nós tínhamos, né, e entrávamos bem com lona de freio. Hoje a gente entra com a margem bem reduzida na lona de freio, mas ele é um item de entrada. Eu preciso ter ele, né, para conseguir visualizar o estoque do cliente e ver o que ele precisa a mais. Então, é o nosso chamariz, né? O Ângelo falou ali tem item que vende mais numa região e na outra não vende. Isso acontece comigo com uma distância de 200 quilômetros. Né? Item que eu vendo bem no Paraná, em Curitiba e região, e não vendo em Santa Catarina. Né? A competitividade lá é outra, tributação é diferente, então dificulta a entrada daquele item naquele mercado. Aí eu tenho que buscar outro item competitivo para o mercado. Né? Eu não posso ficar parado. E a disponibilidade, quando a gente fala em usar o MDI, usar a demanda e olhar isso com frequência, ela serve para quê? Para não deixar o produto obsoleto no estoque. Né? E eu tenho a felicidade de ter um coordenador em cada casa que cuida, além de vendas, cuida também do estoque. Então, hoje, ele olha a demanda, né, e a necessidade da casa, e se precisa colocar itens a mais do que o MDI está sugerindo, a gente vai buscar o nosso regional, que é a Andressa, que está aqui, e sempre me atende, né, quando eu preciso. Tem que fazer o merchan, né, da Andressa. E a gente aí fecha os pacotes para a região, né, e sempre surte resultado, porque eu vou colocar produtos competitivos. Legal. Pessoal, eu sei que o papo está bom, acho que a gente está evoluindo aqui, né? Saímos até do script, para vocês terem uma ideia, a gente colocou outras perguntas aqui assim, porque o papo evoluiu, eu acho que foi legal, né? Nesse sentido de vocês trazerem essas experiências, mas a gente também tem um tempo que a gente precisa estar no ar aqui, e a gente tem que seguir com o nosso evento, o nosso Acelera. Então, antes da gente encerrar o nosso Acelera, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês, né, a contribuição que vocês deram, não só para o bate-papo, para quem está ouvindo e vai ver ainda o nosso podcast futuramente, mas para todo mundo que estava prestando atenção aqui, todo mundo que estava ligado dentro do Acelera. E eu queria que vocês deixassem um breve recadinho. Eu acho que seria legal, assim, o Ângelo, um breve recadinho sobre vendedor externo, porque é o tema da fala dele, o Weber sobre televendas, o Valdir sobre estrutura, né? E os nossos regionais sobre o negócio de peças, assim, para que você possa continuar seguindo a gente, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, no Spotify, em todas as nossas redes sociais. A gente falou de comunicação aqui, né? A gente tem a rede @TRP Brasil, né? Ou @TRP no Instagram, no Facebook. A gente tem também LinkedIn agora de Packard Parts. Enfim, a gente tem uma série de ferramentas de comunicação para que você possa conhecer um pouco mais sobre a gente e a gente possa estar cada vez mais próximos a vocês. Legal, pessoal? Antes de encerrar, uma palavrinha de cada um e já agradeço de antemão a presença de todos e continue nos seguindo e em breve, episódio número 13 do Pod Parts. Bom, pessoal, vendedor externo, acho que a dica que eu posso dar aqui que seja um agente CSI mesmo, assim, um agente 007, vamos dizer. Você vai investigar a frota do cliente com olhos bem assertivos para você poder fazer uma boa abordagem para eles. E me coloco à disposição, quem ainda não tem, quiserem conhecer, quiserem trocar ideias, a gente fica disponível aí. E muito obrigado a todos. Agradecer a todos pela oportunidade, Fred, Orly. O recado que eu quero deixar é: invista na equipe de vocês, capacita, treina, contrata e prepara para o crescimento. Eu acredito muito na marca, eu acho que a TRP tem muito para entregar. A gente está fazendo um trabalho muito bom, muito aplausível. Eu tenho certeza que essa marca ela vai ser assim, ela vai ser líder, tá? A gente fala de multimarcas, né? Qualidade indiscutível, garantia de 12 meses é o nosso boi piranha, é a coisa que a gente bate mais forte. É uma peça que dá 12 meses de garantia, pouquíssimas marcas têm isso, então acho que a gente tem que aproveitar, porque a gente tem na manga esse poder de fogo. E não se esqueça, eu acho que o investimento na equipe é onde que a gente vai trazer o sucesso para todas as empresas, para todas as bandeiras aí da GAF do Brasil. Obrigado. Falando de estrutura, né, de peças,
Eu acho que o mais importante é a gente manter o nosso estoque sempre saudável e com disponibilidade, né, para que a gente possa atender o nosso cliente. Para isso, né, o que a gente precisa fazer, e é um recado que eu deixo, usem o MDI, usem a sugestão de vocês própria quando o MDI não está sugerindo a quantidade, né, para a necessidade que vocês têm para atender o nosso cliente. E as ferramentas que nós temos, eu acho que é o mais importante, né, identificar o cliente que deixou de comprar, o cliente que ainda não compra, que só tem multimarca e não tem DAF. Hoje as ferramentas elas trazem esse cliente dentro da base do CRM e a gente não pode deixar de utilizar. Então, esse é o recado que eu deixo para que a gente possa cada vez mais, né, ter uma carteira maior e prospectar, né, clientes novos também para compra de caminhões, né? A gente vendendo a marca TRP nesse cliente, ele vai ficar conhecendo a marca DAF, né, vai ficar conhecendo a qualidade do nosso atendimento e isso, né, vai surgir efeitos aí sensacionais para nós. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de estar com vocês. E uma coisa que a gente pode dizer é: use os nossos canais para aprender, para buscar conhecimento. Cada dia mais que você se atualizar, você vai ver que o mercado vai olhar para você não como um vendedor ou uma pessoa que vai tirar pedido. Ele vai olhar para você como um consultor. E se o teu cliente ele olhar para você como um consultor, ele vai te respeitar por isso. Ele vai olhar como uma pessoa que vai prover soluções. E você vai ver o quanto o seu valor, o seu empoderamento, ele vai mudar uma venda numa boa conversão. Então, é esse recado que eu gostaria de deixar para vocês. Explorem, conte com o seu regional, nós estamos aqui à disposição. Existem vários canais aí. O catálogo novo, não sei se vocês viram, o link lá digital no portal tem uma série de mudanças, tem uma série de novidades. Então explore todo esse conhecimento, porque o show, quem vai dar é você no campo. E a nossa missão qual é? Vender. Só para fechar, gente, todos falaram muito bem. Um spoiler, a gente vai fazer o nosso comitê de peças, vai sair do forno, certo, Vitor? O Vitor está olhando ali, vai sair, né? Vocês com certeza estarão convidados e o restante da rede. Mas a mensagem que eu queria passar é: nós, da Pacaparte, somos parceiros de negócio de vocês. Tragam informações para a gente. Nós vamos desenvolver promoções, vamos continuar desenvolvendo soluções para vocês venderem. Vocês são os nossos olhos, vocês são as pessoas que estão na frente do cliente final. Você passando essas informações para a gente vai trabalhar internamente para dar o melhor pacote para vocês. Pois o sucesso de vocês é o sucesso da gente. É isso. Legal. Exatamente, do Acelera 2025 em São Paulo. Meu desejo de sucesso a todos. Nosso lema: vender, vender, vender. E estaremos juntos no próximo episódio, número 13, mês que vem, nos nossos canais no YouTube e no Spotify. Grande abraço a todos e até o próximo episódio do Pod Parts.